O Mário treina desde os 16, Mário? Desde os 15, mas em 88 eu já tinha entrado na academia para treinar com os pesos resistidos na época, né? Então eu fazia as ginásticas com os dumbbells naquela época lá, porque não podia ainda ir para musculação, né? Aí com 15 mudaram lá, etc. E aí deixaram eu entrar, então fazem 33 anos, né? Na minha área já. E você conheceu ele quando, André? Quando você conheceu o Mário? Que idade? Eu cheguei a ver o Mário competindo no bodybuilder, mas eu não tinha essa proximidade dele. Aí foi vindo aqui, que o Júlio trouxe ele aqui, eu olhei pra ele assim, começou a conversar, falei, mas esse cara sabe, esse rosto não é estranho. Depois, pá! Ele pegou a revista e falou, pô. É você, pô. Porque é sempre assim, né? Não muda, se transformou, ele se transformou realmente num homem forte. Né? Um homem sábio e forte. Sim. Estruturado, forte, né? Um cara com uma aparência de vigor. Isso é importante, né? Sim. Ele é duradouro isso. Ele não fez por um tempo só, fez para sempre. Isso é o certo, né? Tem que continuar isso que é a cultura física verdadeira. Eu estava falando até pro Raul, quando eu conheci o Júlio, ele veio aqui fazer uns agachamentos com o Bia Bomai. Conversa vai, conversa vem. 130 quilos você tinha? Tava com 130 por aí. Muito grande, né, meu? As pernas gigantescas, ele agachou um pouco, foi embora. Passou muito tempo. E um dia ele entrou aqui assim para fazer uma gravação com o Júlio. Eu fiquei olhando e falei, esse cara tem uma linha boa assim, mas magro, né? 80 quilos. Naquela época assim. 80 quilos. É uma linha boa assim. Eu falei pro Júlio, pô, tem uma linha boa, né, Júlio? As costas bem desenhadas. Pô, passou muito tempo. E veio essa transformação que todo mundo vê hoje, que esse baita físico, porque realmente ele é um construtor. Ele foi, ele fez o que quis, certo, do jeito certo. Eu descobri que esse Júlio era aquele Júlio lá. Eu falei, porra, meu, é você, depois de muito tempo. Eu visualizava muito o peso em si, então eu pensava assim, quando eu chegar, o Ronnie Coleman tem 135 quilos. Eu chegava a ficar igual. E quando eu cheguei, eu vi que não tinha nada a ver, não tava nem metade daquilo. Cheio de gordura. Sim, aí eu comecei a perceber que eu tinha que também trazer minha saúde, prestar mais atenção no que eu estava comendo e começar a moldar meu corpo em cima disso. Para trazer junto a saúde, né? A saúde e um físico mais polido, né? Você tinha... Era difícil baixar para amarrar sapato, essas coisas? Nessa assim? época, sim. O meu maior peso foi 142 quilos. 142, cara? 142. Ele era um Hércules. Não, sempre me falaram, etc. Mas eu tinha, minha cintura, eu tinha 1,8 m de cintura. Nessa época. A barriga. Assim. Aí eu parecia um powerlifting, um strongman. Ele tinha uma estrutura grossa mesmo. Como que você treinava nessa época? Bom, não é muito diferente do que eu treino hoje. Hoje eu treino com muito mais consciência. Eu viso a cadência do movimento, mas era basicamente exercícios livres. Na minha academia não tinha muita máquina, era só mais coisa livre. Peso livre, treinava pesado. E eu vivia na academia, eu morei na academia 6 anos, então sempre foi minha vida, né? Eu ficava comendo, treinando, dormindo. Sim. E não saía da academia. Dormindo e acordando dias e dias. E quando chegava final de semana, de vez de eu fazer que nem meus amigos que ia sair para algum lugar, eu só me trancava na academia, ligava o som e ficava treinando. Treinando pose. Mas você descansava? Normal, assim. Mas ou você treinar todo dia sem parar, aquela loucura, como é que você... Assim, eu treinava, eu ainda treino todo dia, mas eu tenho dias e dias. Tem dias que eu treino pesado. Por exemplo, se hoje eu vou treino pesado... Tem uma variação da intensidade. Isso, amanhã eu faço um treino mais técnico, entendeu? Tá, eu vou me matar de novo, entendeu? Só se for um dia de gravação, aí eu faço mais. Sim, mas para outro grupo muscular ou quando você for repetir aquele grupo muscular, você faz mais técnico? Se eu vejo que ele não se recuperou do treino que eu fiz anterior, aí eu dou eu vou mais técnico e menos peso. Entendi. Por exemplo, agora eu tô dividindo assim meu treino. Eu comecei a treinar muito superior porque eu entrei na categoria Classic e quis me adequar, eu tinha a perna muito grande. Certo. Então eu deixei meio que de treinar a perna superior, costas, peito, ombro. E aí minha perna começou a ficar diferente. E agora eu tô com uma frequência de treinar a perna dia sim, dia não. Então um dia eu treino superior, um dia eu treino inferior. Então se por exemplo, hoje eu vou treinar um inferior pesadão. Passou 2 dias, 48 horas. Nossa, minha perna tá doendo muito ainda. Tá. Então eu vou fazer uma coisa mais técnica, eu vou fazer uns movimentos que eu não faço com muito peso, mais para mobilidade, entendeu? Então eu vou revezando isso daí. Você não deixa de dar um estímulo. Não, jamais. Com menos intensidade. Alongamento, mobilidade, são coisas que eu treino. Pose também é uma coisa que eu treino sempre. É importante saber, né? Porque todo mundo
acha que quanto mais é melhor e às vezes Não, você viver o na... mesmo músculo não. Não, você trabalhar é bom, com certeza, mas você não pode viver na loucura. Tanto como hormônio e peso. Não adianta eu ficar jogando um monte de coisa, não vou durar muito tempo. Não adianta eu ficar treinando com muito peso todo dia. Eu já tive uma época assim. As articulações E aí você começa a se machucar e você começa a falar, são os avisos. será que é isso que eu quero? Porque eu quero manter isso pra minha vida inteira. Se eu continuar dessa maneira, eu não vou manter. Rompendo o músculo e... Não, e articulação, Dói tendinite, tudo, inflama tudo, o cara começa a ficar torto, sabe? Não consegue esticar o braço, não consegue dobrar o braço. E aí não é mais um prazer treinar. É como se fosse uma luta você treinar, entende? Eu não gosto disso, que nem um cara fala assim, eu vou treinar perna, mas meu joelho dói muito. Então, cara, procure movimentos que não doam o seu joelho, entendeu? Não, ele cara. vai no mesmo. Não, e coloca muito peso. Coloca muito peso. Tem um conceito assim, nasceu aqui, vai sair daqui. Sim, não existe. E alia muito dor com crescimento muscular, mas não necessariamente a dor. Não articular. Então, é o que eu falo pra todo mundo, dor articular não é um sinal que você vai evoluir. Pelo contrário, você está regredindo, porque você não vai conseguir ter alta performance. Vai recuperar. Então tem que saber levar. Eu não tenho a mesma experiência que vocês, eu sou praticamente uma criança perto de vocês, mas eu tenho 13 anos de treino. E eu vou te falar a verdade, de 3 anos pra cá que eu comecei a treinar mais consciente. Você entendeu você. Isso. Você entendeu como Deixei meu ego de lado, entendeu? De ir numa academia, tá todo mundo olhando, não, eu vou arregaçar, mas não é o que meu corpo quer às vezes no momento, entendeu? É isso. Não é? É isso, galera. você sentir Isso a é contração. importantíssimo que ele está falando. Isso é uma grande evolução mundo bodybuilding, do mundo da mente, desse domínio da vida. Muito bom. Porque o pessoal às vezes pensa que está tirando sarro. Principalmente quando eu estou mais definido, né? Que fica mais encaixado o corpo. E eu pego um peso menor mesmo. Claro. E aí acho, sei lá, e o cara tá não sei o que do lado mais. Exato, mas você não sabe às vezes na periodização que eu tô, qual que é o meu planejamento, todas essas variáveis aí. E aí, isso que você colocou também do ego, né? Sim. Porque eu forcei, cara, na minha vida. Mas também foi uma época, talvez, que tava certo, digamos assim. Te deu Tem a época, eu precisava, cara. Eu tinha olha, perto do que nossa, cara, eu não fazia nada pra ter aquela força que eu tinha, assim, de usar coisas, etc e tal. Mas eu seguia, que o pessoal mais ou menos seguia os old school dos anos 80 e 90, que era treinar 2 dias para, ou no máximo 3 para. E eu ainda, para não ficar um treino muito volumoso e comprido, eu quebrava ele, tentava fazer 2 períodos. Entendi. Entendeu? Legais, né? E os descansos entre as séries é 2, 3 minutos, cara. E hoje, só pra você ter uma ideia, eu tô treinando com cronômetro. Tem gente que acha que pode até tirar sarro. Cronômetro, o que eu percebi, Dória? Eu passei um tempo atrás quase 1 ano de dieta, competindo. Sim, eu lembro. E aí, o que acontece? Tava numa outra pegada de estímulo muscular, entendeu? E o treino tava mais assim, ó. Sem você perceber, quando eu vou ver, eu parei, larguei, já tô entrando de novo. Você pensa que passou 2 minutos, 3. Quando eu vou olhar, 1 minuto e 10. Não, às vezes menos. Mas é porque você é um cara experiente, já consegue se recuperar mais rápido. Então, mas aí eu peguei e falei, não, eu vou usar isso daqui. Resultado, cara, a força começou a vir. Começou a vir. E agora tá já vindo o volume na sequência. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente precisa periodizar, que é o que você falou, se você ficar dando murro em ponta de faca naquele lugar que tá doendo, vai estourar, né? E o descanso, cara. Eu tenho uma analogia interessante pelo que você falou, e é o que eu falo para os outros também. É a mesma coisa que você pegar um tronco de madeira e vai moldar uma arte. Você tem um machado que é o treino pesado. Então você vai precisar do machado para fazer a parte mais grossa, para cortar o tronco da maneira que você quer. Mas você não vai conseguir trazer os detalhes. Isso você vai precisar de uma ferramenta menor, que é o quê? É a contração, é a consciência que você coloca no movimento, né? E como o Lee Haney já dizia, uma grande frase dele, o treinamento serve para estimular, não aniquilar o músculo. Então você sempre tem que visualizar o que você está fazendo e o que você quer, né? O que você deseja. Então tem que ter essa visualização. Você imprime isso e passa para o mundo material. Aquilo que... É um controle. Sim, é aquilo que, por exemplo, Napoleão Hill diz sobre os homens mais ricos do mundo, que eles visualizam alguma coisa para conseguir fazer, a gente também faz isso. Você tem que olhar para o espelho e falar, o que eu quero melhorar? O que eu preciso para encaixar meu shape? Tá, eu preciso disso. Com que exercício eu vou fazer isso? De que maneira eu vou estimular isso? Não só chegar ali e levantar peso. Eu pessoalmente vi essa transformação dele de 3 anos para cá,
que o físico dele foi melhorando, a estrutura muscular. E ontem eu fiz uma pergunta até absurda para ele, falando, desculpa, viu, Gorila? Não, que isso? Você injetou óleo nesses ombros? Você fala isso pro Júlio Gorila, porque eu sei que não, mas eu olhei, porque estava muito bonito. O pai dando um desenho, eu falei assim, não injetei nada. Eu falei, tá vendo? Eu fiquei pensando, depois disso, eu acho que eu te ofendi, né? Não, jamais, eu fiquei assim, até feliz. Eu falei pra minha mulher. Melhorou o ombro, melhorou demais o ombro, assim, porque ele focou naquilo. Isso, e eu vou te falar, o ombro era uma coisa que como eu bati muito em peito e costas na minha vida, o ombro era um ponto fraco meu. Aí eu ia treinar, ombro pesado, eu ficava sentindo dor no pescoço, era trapézio. Tá puxando e jogando trapézio. Aí eu falava, cara, não é isso que eu tenho que fazer. Aí, assim, testando as coisas na vida, eu nunca treinei com elástico. De 4 meses pra cá, vou fazer elástico, é isso aqui, fazendo de tudo. Meu ombro começou a desenvolver de uma maneira, eu comecei a ter uma consciência e mobilidade que eu não tinha. Então, por exemplo, eu ia fazer desenvolvimento, eu não tinha essa mobilidade de travar e conseguir deixar o braço assim. Sim. Era mais assim, ó. Sim. Então, são coisas que são detalhes, mas no seu corpo faz muita diferença, né? Sim. E era um paradigma que eu tinha, posso dizer até um certo preconceito. Elástico, essa porra aqui. Não é isso, Quem faz isso? É umas minas blogueiras, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas não, Tem o resultado. É um exercício, tudo é um exercício. Tudo é. A prevenção contínua que deu uma consciência da execução. Sim. Então eu percebi, falei que físico está diferente. Como o do Mário mesmo, tá macetando um peitoral aí, né, Mário? Tô mudando, Tá sim. mudando, fazendo bastante pullover para melhorar o dorso, tudo. O dorso todo assim. E outro dia eu fui filmar ele ali, fiquei assim, ó. Filmei até mal, porque eu fiquei impressionado. Falei, pô, mas até tirei o rosto da câmera para olhar, tá subindo um serraço. Falei, pô, melhorou, Mário. Mas disso que se trata, né? Porque se trata disso, de você querer mesmo, é o poder da mente. É porque tem umas pessoas que elas se sabotam nisso. Ela fala assim, eu não tenho genética para braço. Não, ele já findou isso. Ele já desiste. Ele já findou isso. Agora, eu vou te falar, ele se falar isso ainda, vamos ver se terá, um dia ajudam ele para com isso, tenta. O pior é quando um jovem entra, nem começa, e você escuta de um cara que já tem muito tempo, você não tem genética para nada, você mata a alma dele. Isso, eu acho E eu horrível. ponho isso no meu curso que eu faço, e tem um post que eu fiz no Instagram, que eu mostro, eu com as pernas finas, eu magrinho, e depois na mesma posição com um grande, e eu falo, não é um Mr. Universo, Mr. Olímpia, mas eu consegui, e se eu não tivesse dado ouvido a essa gente? Isso, e se você tivesse que é acreditado isso, que você cara? não conseguiria, você não ia Não conseguir. ia. Falaram que eu não tinha genética, aí você começa aquilo, eu não tenho genética. Quem falou? Se você pegar o físico da maior parte desses potenciais, você olha na foto eles moços, não é possível. nossa, não é possível. Não é possível ter transformado. Não é possível. Aí tava lá dormindo o negócio, aí pá, deu o start. Então veio. essa que você fala de matar assim, realmente você não pode fazer. Vou citar um exemplo para você. O cara veio buscar um produto aqui que já vinha sempre, o cara forte. E atrás desse cara tinha um menino. Atrás dele. E eu, incomodado com o cara, falei, sai daí de trás. O menino saiu, eu olhei assim, franzia a testa, assim, o cara com braquial, antebraço, mas menino, 13, 14 anos. Ele conhece. E o cara falou assim, quem foi, Dora? Tá incomodando? Eu falei, não, esse menino tem músculo. Você não gosta, ele não tem nada. Eu falei, sai daí de trás. Como ele não tem nada? Não, merda. Porque o cara percebeu que eu desviei a atenção do físico dele, da estrutura que estava boa, para aquela situação. O menino tinha 14 anos. Você faz alguma coisa? Eu falei assim, não, não faço nada. Pô, você tem uma genética boa, você tem um físico bom. Ah, mas eu acho que não, porque eu não consigo ficar grande, eu nem treino, eu não tenho condição. E ele falou que eu não tenho condição. Você pode ser Mr. Universo. Quem é esse cara? Paulo Lima. Paulo Lima. É mesmo. Eu olhei assim e falei, você pode ser Mr. Universo. Talvez eu falei isso, não por aquele físico, mas eu falei para a mente dele, porque você pode acreditar em tudo, porque você é o senhor do seu universo. Naquele momento, aquele moleque acreditou piamente que ele podia ser, e o outro ficou assim. E se transformou em Mr. Universo. O Crenão ficou rosnando, eu falei, fica quieto. Você mora onde? Em São Bernardo. Você tem como vir aqui? Ele falou, não, eu vou te pagar a tua passagem para você vir um mês. Pronto, foi embutido na mente, mas foi uma intenção minha mesmo de poder... Uma palavra, você vê como pode mudar a história da pessoa? Muda. Agora, se você falar assim, você é um bosta mesmo, eu falar e ele falar,
porque o cara me pintou de ouro, né? Reforçou. No caminho, pô, você vai lá no André Dora, você se comporta, não vai fazer isso, fazer aquilo. Chegou aqui na minha frente, vou falar, você é um bosta? Pô, eu sou um bosta, vai beber pinga, não vai ser nunca o que ele foi, é hoje, foi um grande atleta. É isso aí, pessoal. Isso aqui foi inesperado. O que acredita que é capaz se capacita, né? Então, é isso. Vincent Gironda falava que ele conseguia detectar um campeão dentro de um ginásio. Assim, num lugar de bastante pessoas começando, ele conseguia detectar. Eu falei, mas como você faz isso e você tem tanto atleta bom aqui dentro? Ele falou, por exemplo, aqueles dois rapazes, eles começaram juntos, têm o mesmo poder social, têm o mesmo dinheiro, estão usando os mesmos produtos, estão comendo igual e levantam o mesmo peso, só que aquele que está sentado é o campeão, não o que está fazendo. Mas por quê? Porque aquele que está sentado, ele está tão concentrado, instintivamente ele está concentrado, olhando a vez dele, respirando já assim, ó, como se estivesse fazendo, e o outro está só assim, ó, para a mina Sim, passar. a concentração que você também coloca, Ele já intensidade, né? ele instintivamente tem uma concentração e uma mudança na execução dos exercícios, de fazer melhor, porque ele está sentindo aquilo. É isso aí. Maravilha. Maravilha. Vai treinar o que, Gorila? Hoje perna. Ah, que bom. E você, Mário, vai treinar o quê? Eu acho que eu vou descansar. Então, ele já Ele veio. bateu na perna, Ele ele vai já descansar. Você tá fugindo não, né? Não, não tô Ele fugindo, pode, não. Ele Não, veio, não. ele chegou aqui 2 horas atrás e falou, eu acho que eu vou descansar. Então isso deve ser respeitado também, né? Com certeza. Porque essa empolgação que a gente teve aqui, ele pode muito bem levantar e treinar, mas ele vai atrasar o processo de crescimento. Ah, sim. Porque ele já está cansado. Mas é isso aí, perfeito. Legal. Aí a gente vai treinar. A gente tem que fazer uma gravação aqui pra Gerson, nós treinamos. Mas eu quero treinar braço com você, eu quero aprender. Porque É só me ali tem uma chamar, gente. habilidade, Marca né? e vem. Isso. Eu ia falar outro dia, pô, tem que treinar o braço com Eu queria treinar a perna com ele aí. Nós treinamos, não, a gente treina. Só vai marcar, porque tem um braço bom pra caramba. É, não, eu quero ter mais tríceps. Olha isso Como é aqui, que tá? cara. Tá vindo, tô treinando, mas não chega nem perto do seu, maturidade. Dá uma puxada, Caramba. vai, dá uma puxada. Ah, mas eu não sei, viu? Tudo louco. Tá abraço do caralho. Olha lá. Olha a divisão, olha isso. É mais a Olha esse divisão, né? tríceps, o tríceps, o bíceps. Mas é mais tríceps, viu, o gorila? Mas o que eu preciso mais é tríceps. Olha. Olha, parece uma cabeça de uma criança. Cabeça enorme. É uma 7 anos. É uma pá de remo. Sabe o que foi isso aqui, cara? Foi muita flexão de braço, por isso que eu desenvolvi bem o peito também. Mas fechado. Quando eu era criança, Eu cara. queria fazer exercício. Toda hora, eu tinha 9 anos, 8, pá, e aí não tinha o que fazer. Fazer o quê? E paralela na praia e tal. Não, mas aí eu tava aqui em São Paulo ainda e tudo, né? Mas interessante, porque o que você está falando E a fundo aqui, sabe, na Afundo, cama, foda. criança brincando na cama, assim, fez até explodir. fazia essas coisas aí, Mas cara. tudo que você fez não foi em vão. Tudo isso te trouxe uma consciência que quando você entrou na academia, você já estava muito mais avançado do que quem nunca fez nada, né? Então, tinha o estímulo já. Sim, que nem ele falou, ele não treinava, mas ele já fazia ginástica, fazia com os pesos, isso daí já gerou uma consciência. Porque normalmente as pessoas, elas, ainda mais hoje em dia, eu vejo na musculação, elas já querem correr antes de aprender a andar. Elas não entendem o movimento, mas sabem, não, tem que pegar peso. Já quer pegar o peso. Faz errado, vai permanecer errado até o fim. Isso. Porque ele não consegue aprender a dar tempo pro corpo dele aprender aquilo. Com certeza. Pela execução. Eu não sei também, Gorila e Dória, vocês. Mas nos anos 70, nos anos 80, principalmente anos 80 e 90, se fazia demais artes marciais, mas karatê, kung fu e taekwondo. Lá na base. E é muita criançada. E eu acho, tem a parte do exercício resistido dos orientais, de força. Só de ficar parado ali assim no cavalo, pá, e aguentar segurar aqui e outros, né? Então ali já tá a base. Eu não sei se as crianças hoje em dia estão fazendo isso e com muita frequência, porque eu não vejo as academias, eu não vejo gente de kimono. Então isso é muito ruim. Isso que você falou é interessante, porque eu tenho uma teoria que eu já falo há um tempo para uns amigos meus, que eu percebo que os caras que têm um shape mais proporcional, mais bonito, normalmente eles eram de luta. Você pega o Japa, por exemplo, o Japa Morfo, que tem um shape muito estético, tem tudo. Ele veio da arte marcial. Você pega o Lucas Coelho, por exemplo, veio da capoeira. Você pega todos esses caras que já têm um shape mais simétrico, eles eram de luta, porque eles já aprenderam a base do equilíbrio. É isso que é importante. Então, o cara... também acredito que nesse decorrer não deu tempo talvez de desenvolver muita sala de pós em lugares
aqui, Também, né? também. E você vê que vem mais uma cintura. Os caras têm uma cintura pequena, isso, né? Isso. Talvez o dorso, a caixaria tem muito a ver com as respirações, Sim. de você forçar os intercostais, né? O esternocleidomastoideu, tem tudo a ver isso daí, né? Sim, eu percebo essa similaridade em pessoas que lutam. E como você falou também, é importante a questão da respiração. Na musculação hoje em dia, você não vê muitas pessoas falando da respiração. Fala, não, levanta, 10 repetição, é drop, é não sei o que lá, mas ninguém enfatiza tanto a respiração, né? Eu cobro bastante nos vídeos de tudo, que é o nosso centro da força aqui, para não machucar a coluna, para não dar hérnia. Sim. E para também saber captar, saturar as hemácias a nível alveolar, mas também fazer esse oxigênio soltar a nível celular, que é quando você tem uma diferença de cargas, de gases, e volta o CO2 para sair aqui. E tem a ver com nessa hora e na hora que você expira. Muda e o pH está mudando, e o pH muda com formação da hemoglobina quando ela vai dissociar o oxigênio ou não. Tem tudo isso é O Gerson importante. agora ensinava a respiração. Primeira coisa, ele fazia uma medição, fazia, e já assim, antes de começar, ele falava, todo que fizer o esforço, você inspira e expira. Então, o cara às vezes não entendia essas palavras, ele falava, enche o pulmão de ar e solta o pulmão. Ele fazia questão, que fazia parte da cultura física daquela época, fazia questão de você ensinar a respiração para ele poder fazer os exercícios, era necessário. Sim. Era uma coisa primordial, pronto. Igual você comer e você aumentar a carga, era a respiração. Mas isso evita também muita lesão, porque, por exemplo, se eu vou fazer um agachamento e de vez de eu respirar e descer e soltar que nem um pistão e fazer o contrário, minha barriga ela enche e minha coluna ela fica instável. Tudo isso faz parte, mas detalhe, não é muito ensinado. Eu falo, respira, inspira. Só que a mulher, ela tá nervosa em estar num lugar que não é o habitat dela. Fica nervosa. Ou do sedentário, que não quer te já está no lugar errado, assim, que ele se considera errado. Tem que deixar ele à vontade. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que aprender a respirar. Respira com calma na máquina. O cara percebe que ele está fluindo, ele começa a ter confiança. A fluidez, né? A respiração traz a fluidez. A fluidez. O cara começa a olhar, observar melhor o ambiente, descansa o necessário, repete de novo do mesmo jeito. Aí você olha, o cara está respirando. Ele já mudou o semblante já. Ele tá mais... E o nível de concentração aumenta também, né? Porque só de você estar prestando atenção na sua respiração, você não fica pensando em outras coisas. Tu tá respirando, tá oxigenando. O cérebro e os músculos. Vamos treinar? Vamos É treinar. isso aí. Bom papo. Agora é minha vez. Obrigado, Ótimo. viu, Raul?